E aí, tudo certo? Vamos conversar um pouquinho sobre a arte no Renascimento. Porque hoje eu acordei assim meio renascentista, sabe? Me sentindo extremamente belo e achando que eu sou o centro do universo. Não é mentira, é meme. É só pra vocês se darem conta que se vocês não entenderam esse meme que tá aqui, é pra vocês darem uma olhadinha no vídeo que vai aparecer aqui em cima, o vídeo anterior que fala sobre Renascimento, onde eu explico um pouquinho o que foi isso. Bom, a primeira fase do Renascimento ela vai ser chamada de Trecento. Bom, eu falei Trecento e não falei Trecento, falei com sotaque italiano, porque o Renascimento surge na Itália. Então, esses nomes que vão aparecer aqui, realmente, eles estão em língua italiana. E essa ela é uma fase de transição da arte medieval para a arte renascentista. Mais especificamente, ela é uma transição do período da arte gótica. Se não lembra o que é a arte gótica, eu falo em um outro vídeo onde eu comento lá as ideias que vão surgindo no final da Idade Média e comento sobre esse tipo de arte, tá? A arte gótica ela não está representada só nas construções das igrejas, mas também na arte como um todo, nas pinturas, nas esculturas. E aqui a gente tem duas pinturas que estão então nesse momento de transição, tá? Saindo da arte gótica e indo para a arte renascentista. Essa daqui é a pintura do Caminho para o Calvário, do pintor Simone Martini, que embora Simone, né, no Brasil a gente use hoje para o nome de mulher, nesse momento aqui, né, o nome Simone é um nome masculino, tá? E aqui a gente tem uma outra pintura do Giotto, que é a Adoração dos Reis Magos. Bom, a gente pode perceber que são duas pinturas de caráter religioso, tá? Por isso que elas fazem parte dessa transição, porque as pinturas medievais elas estavam muito focadas na questão religiosa. Mas o que a gente vai percebendo de mudança aqui é que não é mais como pinturas que eu mostrei no outro vídeo, onde elas são extremamente bidimensionais, ou seja, tem apenas duas dimensões, sem valorizar né, uma proporção, uma ideia de três dimensões, enfim. Notem que aqui já há uma preocupação um pouquinho maior com a riqueza de detalhes e respeito à proporcionalidade. E já há aqui uma valorização da figura humana. Como é que a gente pode perceber isso? Aqui a gente observa o rosto de Cristo sofrendo. Né? Ele está com um aspecto de sofrimento, porque ele está carregando uma cruz pesada, né? Sendo agredido e tal, indo para a morte na cruz. Aqui a gente percebe uma mulher, né, extremamente apavorada, né, com aquela cena, com aquele momento. A gente pode observar expressões no rosto dos personagens, algo que não era característico da arte medieval. Aqui também a gente pode perceber que são os três reis magos adorando ali o Jesus menino, mas a gente pode notar também um certo sentimento, e aqui ó, um humano que não está ligado a toda a cena religiosa que aqui acontece, que está observando ali o camelo, né, o animal ali que parece que está um pouco irritado com a cena e tal, e aí aquela pessoa se vira e tem uma expressão no rosto dela. Essa é uma característica de um novo tipo de arte, então, que vai surgindo ao longo dos anos 1300, tá? Por isso que é Trecento. Então, isso vai se desenvolver ao longo do século XIV. Bom, mas quando a gente fala em Renascimento, a gente não está falando só de pintura, escultura, só de expressões artísticas nesse sentido, tá? Aqui, por exemplo, a gente observa a Catedral de Santa Maria del Fiore, em Florença, na Itália. Ela foi projetada por um cara chamado Brunelleschi, e aqui a gente percebe, então, um período de prosperidade econômica na Itália, então por isso vai começar a haver um desenvolvimento maior da cultura como um todo, da arquitetura, da engenharia, porque isso se reflete então na questão econômica. Mas observe também que isso também mostra uma arte renascentista, porque se a gente pegar as construções medievais, seja ela de estilo românico, seja ela de estilo gótico, a gente não encontra essa nova característica aqui, que é o que eles vão chamar de abóbada. Esse tipo de construção onde há uma torre em formato oval. Hoje a gente já está acostumado a ver prédios nesse formato, né, torres nesse formato, mas quando isso surge, isso é algo extremamente novo. E se a gente for pensar, é algo extremamente complexo de fazer, né? Peguem aí uma pessoa que vocês conhecem que trabalha na construção civil, acostumada a fazer casa, e pede para ela fazer esse tipo de construção. Se ela não é especialista em diversos tipos de construção, ela não vai saber fazer esse tipo aqui, porque ela exige um pouco mais de cálculos matemáticos para que essa torre não caia, né? Ela exige um pouco mais de conhecimentos na área da engenharia, da arquitetura, para projetar toda essa torre, toda essa construção como um todo. Essa construção aqui, ela então é dos anos
1400, então a gente está aqui falando já de uma nova época, né, o Quattrocento, e aqui então, né, já é uma construção de mais de 600 anos e que não caiu. Então isso representa o quanto ela foi bem projetada e bem pensada. Aqui ao lado mostra, né, como é que ela é feita por dentro, né, como é que ela é toda estruturada por dentro ali, o que vai permitir com que elas tenham uma sustentação, né, e que ela permaneça firme. Notem aqui depois, né, a parte que não é só a parte oval, mas ainda tem uma pontinha lá em cima, né, e aqui a construção dessa ponta lá em cima da torre como um todo. Então, há toda uma estrutura, notem ali as pessoas, né, participando dessa construção. Então há uma série de cálculos matemáticos, de preocupações na área da arquitetura, da engenharia, que vão permitir que essa construção seja ao mesmo tempo segura e também bela. E havia também uma outra preocupação com essa construção, que era a questão da acústica da catedral. 600 anos atrás não havia microfone. Então, com as cidades crescendo, não podia mais haver apenas construções de igrejas pequenas, porque havia muitas pessoas frequentando as igrejas, então as igrejas precisavam ser muito grandes. Só que as cidades vão crescendo, as igrejas vão crescendo junto, só que daí o padre tinha que berrar para que as pessoas pudessem ouvi-lo nessa igreja gigantesca. Então, buscando facilitar a vida dos padres, né, que coitados iam perder a voz lá gritando dentro da catedral, essa estrutura, então, oval, ela permite uma maior acústica, né, porque daí isso vai fazendo com que o som ecoe por toda a igreja, né, porque o padre fica embaixo, então, da cúpula, ali embaixo dessa abóbada, e aí a voz dele vai ecoar pelo resto do templo. Para chegar nessa conclusão foi uma série de estudos, né? Então percebo que o Renascimento ele não é só uma preocupação com a arte, tá? Ele é uma preocupação com o conhecimento científico que possa trazer benefícios para o ser humano. É usar as capacidades do indivíduo para transformar a realidade a seu favor. Aqui um outro artista do Quattrocento, o Lorenzo Ghiberti, ele traz algumas outras características do Renascimento nessas esculturas que ele fez. Tá? Aqui a gente percebe um maior realismo, né? Há uma maior preocupação em expressar a realidade. Notem que as figuras humanas elas têm expressividade, elas demonstram sentimentos, emoções, não são pinturas, tá? Essas aqui são obras esculpidas em alto relevo, então ela tem todo um trabalho artístico mais sofisticado. E aí se a gente for tentar comparar essa obra do Ghiberti com as obras medievais, a gente vai perceber diferenças gigantescas. Ó, vamos observar de novo essa arte medieval que eu já tinha mostrado no vídeo anterior, onde a gente percebe aqui, ó, primeiro que elas são bidimensionais, né? Elas não são 3D, elas não se preocupam com as 3 dimensões. Outra característica é que ela não está muito preocupada com a questão da proporcionalidade, tanto que o castelo é pequenininho perto dos cavaleiros. Ela não tem uma expressão facial, né, com maior preocupação, tanto que eu comentei no outro vídeo que a gente pode recortar essa imagem, colar em outros rostos aqui e não vai mudar muita coisa na obra como um todo. Então essas características que marcam a arte medieval, elas vão sumindo já lá no Quattrocento. Então voltando aqui na obra do Ghiberti, olha só, elas não são mais em 2 dimensões, tá? Elas já são 3D, elas já têm uma riqueza de detalhes muito maior, a gente percebe expressão no rosto, elas são proporcionais. Olha só, o cachorro ele é proporcional ao tamanho do ser humano. Aqui a gente percebe pessoas ao fundo, então por isso elas estão um pouco menores. E elas também estão não estão em alto relevo tão demarcado quanto esses que estão à frente. Então a gente percebe uma série de mudanças, né, que vão marcando essa nova fase agora, que não é mais uma fase de transição. Então o Quattrocento já é uma fase bem marcante já do Renascimento mesmo. Aqui eu trago 2 esculturas do Donatello. Uma que mostra uma estátua equestre, como tantas outras que a gente já viu aí pelas ruas, né, de várias cidades, que são pessoas montadas em cavalos, né, a ideia de grandes heróis. Aqui o Donatello traz essa representação, então, da figura humana, tá? A valorização da figura humana. Aqui do outro lado a gente tem Maria Madalena arrependida. Se eu não dissesse o nome da obra e não tivesse a cruz de Jesus ali no fundo, talvez essa imagem representasse algo universal, uma mulher sofrendo, que qualquer ser humano possa se identificar com aquela imagem. E isso resgata um pouco a ideia lá da antiguidade clássica. É a ideia de valorizar o aspecto humano da imagem. Ainda no Quattrocento, a gente teve um outro artista, o Masaccio, que eu trago aqui uma obra dele, que é o Pagamento de Tributos, onde a gente percebe aqui algumas características
já bem marcantes então do Renascimento. A noção de espaço e profundidade já aparece aqui, né? Não são mais imagens como as que eu havia mostrado anteriormente, onde a gente não vê nada no fundo. A gente percebe que já há uma maior riqueza de detalhes, né? Tanto ao fundo, né, como pequenas cenas ocorrendo ali ao redor. A gente percebe que não são figuras estáticas, né, por mais que eles estejam parados, porque é uma pintura, não é um filme, né, mas a gente percebe movimento nas imagens, né, a forma como as roupas estão representadas, o movimento dos braços, né, isso tudo indica essa ideia de um maior realismo. E fora isso, houve aqui a preocupação com uma técnica que se utiliza no Renascimento, que é a técnica da perspectiva, a profundidade. Então, se parte de um elemento da imagem para identificar outras partes. Isso que a gente chama também na arte de ponto de fuga, tá? Se tiver alguém que entende bastante de arte, tá assistindo esse vídeo aí, olha só, minha especialidade, eu sou historiador, tá? Não entendo muito de arte, tá? Mas tô tentando aqui mostrar um pouquinho como o Renascimento muda a história da humanidade. Tá? Não estou me focando tanto na questão artística, porque essa não é a minha área de conhecimento. Mas o que eu quero destacar aqui é que na figura da imagem está Jesus. E aí eu retomo algo que eu falei no outro vídeo. Né? Ele é o centro ali para projetar o restante da imagem. Bom, no vídeo passado eu falei sobre o antropocentrismo, né? A ideia do ser humano no centro. Daí pode ter alguém pensando aí, mas falou de antropocentrismo e agora está Jesus no centro. Ok, só que a imagem de Jesus aqui no centro, se eu não dissesse para vocês que é Jesus, talvez vocês não identificariam, tá? E também ele está aqui com um aspecto humano, tanto que o título da imagem não remete em nenhum momento à questão religiosa. O título é O Pagamento de Tributos. Provavelmente, aqui ele está retratando aquela cena, onde pergunta para Jesus sobre a questão do pagamento de impostos, e ele diz, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. É mais ou menos isso que ele está querendo representar ali, mas observem que o centro da imagem e a representação da imagem como um todo, ela não está representando uma imagem religiosa, ela está trazendo valorização de aspectos humanos. Aqui a gente tem o nascimento de Vênus, né, uma das deusas romanas, que foi pintada pelo Sandro Botticelli. Aqui, observem um grande corte em relação ao que havia antes, né, a ideia de uma valorização de uma arte mais religiosa. Aqui está se valorizando uma arte que é politeísta, né, não tem nada de uma relação com aquela arte religiosa cristã do período medieval. Então é uma mudança muito grande que vai ocorrer nessa fase do Quattrocento, então, que vai representando essa mudança gradual da arte medieval para a arte renascentista, que vai chegar no seu auge no Cinquecento. Lembrando que é coisa de sotaque mesmo, porque são períodos que caracterizam o Renascimento que surge na Itália. Tá? Aqui a gente tem uma obra do Rafael Sanzio, intitulada A Escola de Atenas, ou seja, remete diretamente à arte e à cultura greco-romana, no caso aqui a arte grega, né? E aí valoriza a questão da filosofia, do conhecimento, da razão e do saber, né, ligados então à escola filosófica, né, do Platão, do Aristóteles, lá ligados então à cultura e filosofia gregas. E observem aqui também que há colunas representadas na imagem, arcos representados aqui. Isso tudo é também uma valorização de novos conhecimentos na área da arquitetura, que vão estar representados também na arte, na pintura, nas esculturas desse período. Aqui são pinturas do Michelangelo, pinturas que ele fez no teto e nas paredes da Capela Sistina, que hoje fica lá no Vaticano. Essas imagens, elas apresentam cenas bíblicas, mas por mais que elas tenham um caráter religioso, elas não trazem a questão religiosa para o centro, elas valorizam os aspectos humanos também. Tá? Então aqui a gente tem a figura representando o juízo final, dando spoiler aqui, né, o Apocalipse. A gente percebe aqui, né, Jesus no centro da imagem, né, as pessoas ali sendo julgadas por ele, algumas indo então para o inferno, né, sendo carregadas lá para o inferno, outras indo para o céu e tal. Isso daqui, ela valoriza aspectos humanos em que sentido? Porque ela valoriza os sentimentos humanos nas imagens, no rosto de cada uma das pessoas, depois de saber o seu destino final. E aqui a gente tem as pinturas, outras pinturas, né, os afrescos que também estão no teto da Capela Sistina. Aliás, se vocês buscarem Tour Virtual Capela Sistina, é possível identificar todas as pinturas feitas pelo Michelangelo em todas as paredes e teto dessa capela. E eu trouxe uma imagem
que está nessa Capela Sistina, que é uma das tantas que aparecem ali, que é a que representa a criação de Adão. Essa ficou muito famosa pelo fato dela ser muito também representativa desse antropocentrismo, desse humanismo, esse novo movimento intelectual, então, que vai marcar o Renascimento. Aqui a gente tem a figura de Adão sendo criado por Deus, Adão nu, como as representações greco-romanas, né, onde havia a ideia da beleza humana e essa beleza humana tinha que ser valorizada. Na época, né, eles pensavam, eles eram politeístas, então eles imaginavam que se os deuses criaram o ser humano com tanta beleza, essa beleza não tinha por que ser escondida. Aqui no Renascimento vai se retomar essa ideia. Talvez não mais com esse aspecto politeísta, porque agora é uma sociedade ocidental cristã, mas a beleza dos corpos também é valorizada, porque afinal de contas foi uma criação divina. E aí Deus não teria criado o Adão com roupas, né? Ele estava nu. Só que um outro detalhe marcante dessa obra é que a gente percebe aqui Deus com aspecto humano, cercado de anjos com aspecto humano, dentro de um cérebro. Ou seja, o centro, né, de comando do ser humano. O fato dele estar saindo do cérebro, ele também traz aqui um aspecto de que tudo nesse momento precisa passar pela razão. Então, é aquela ideia de deixar de lado aquele pensamento supersticioso da Idade Média, onde tudo era pensado sem resposta, era aquela ideia de que é assim porque Deus quis assim, mas aí aqui a ideia de que tudo tem que passar pela razão, buscar o saber, buscar o conhecimento, buscar a ciência para encontrar respostas. E aqui uma escultura do Michelangelo, porque ele não era só pintor, como era característico dos artistas dessa época não focarem apenas em um tipo de arte, mas aqui a gente tem a Pietà, uma das mais famosas esculturas então do Michelangelo. Essa imagem ela traz Maria triste com Jesus morto no seu colo depois de ser retirado da cruz. Bom, se eu não tivesse contado isso para vocês e vocês nunca tivessem ouvido falar nessa escultura, essa imagem ela poderia ser uma imagem de aspecto universal também. Em que sentido? Uma mãe ou uma mulher sofrendo com o seu filho ou com outro homem nos braços. O que essa imagem ela podia representar? Uma mãe que recebeu seu filho baleado nos braços, encontrou seu filho morto. O título ela remete à mãe de Jesus, né? A mãe da piedade, mas, enfim, ela pode trazer outros aspectos que não sejam apenas religiosos. E essa é uma característica marcante, então, desse momento, né? Além do que a gente pode observar a riqueza de detalhes, né? Eu não trouxe aqui uma imagem mais aproximada, mas dá para ver na mão de Jesus aqui as veias, né? Elas estão sobressalentes ali na escultura. A gente pode perceber aqui a riqueza dos detalhes nos panos, né, nas vestes deles. As duas obras elas são obras do Leonardo da Vinci. O Leonardo da Vinci era pintor, escultor, arquiteto, inventor, cartógrafo e engenheiro. Fora isso, ele estudou astronomia, anatomia e física. Só de falar tudo que o Leonardo da Vinci era e fez e pesquisou, eu já fiquei sem ar, né? O cara ele representa muito o que eram esses artistas do Renascimento, né? Não eram caras apenas preocupados com a questão estética, mas eles tinham uma série de outras preocupações que eles vão depois manifestar também nos detalhes das suas pinturas, que eu comento daqui a pouco. A Mona Lisa ela foi uma pintura feita com tinta a óleo, com uma riqueza de detalhes muito grandes, que vai retratar os aspectos naturais ao fundo ali, né, a valorização da natureza. Ela é uma imagem bem realista, cheia de detalhes muito bem marcados, né? Aqui, se vocês observarem e pegarem uma imagem mais aproximada, a gente percebe detalhes no vestido aqui da Mona Lisa, a gente percebe aqui as dobras do tecido, ela tem um sorriso enigmático e isso é característica dos estudos do Leonardo da Vinci na área da anatomia, né? Ele conhecia muito bem os detalhes do corpo humano porque ele pesquisava isso. E outros detalhes que a pintura mostra, né? Notem que a Mona Lisa ela está com um véu, só que ele é um véu tão fininho que mal dá pra gente observar. Percebe que é o detalhes dos cachos da Mona Lisa. A gente pode perceber também que a Mona Lisa ela não tem sobrancelhas. Isso era comum em mulheres ricas na época, tá, que tiravam suas sobrancelhas porque elas achavam que isso era um sinônimo de serem mais belas e de que afinal de contas elas mostravam o seu poder econômico, né? Porque as mulheres mais pobres não podiam fazer isso, então elas representavam que elas eram mulheres da nobreza. Além disso, a gente observa aqui uma técnica que o Leonardo da Vinci usava, que era a técnica do sfumato. Notem aqui no cantinho dos olhos e no cantinho da boca uma cor diferente, né, que vai mostrar então essa ideia de sombra, que é algo que nas pinturas medievais não estava presente e vai ser maior valorizado aqui nesse momento.
Fora isso, a gente observa aqui também a Santa Ceia, né, uma outra obra bem conhecida do Leonardo da Vinci. E a Santa Ceia ela fica ainda mais cheia de detalhes se a gente compara ela com a Santa Ceia medieval. Então observa aqui, ó. Aqui eu mostro como é que era a representação da Santa Ceia medieval e aqui a Santa Ceia do Renascimento, feita pelo Leonardo da Vinci. A Santa Ceia ela representa o momento de Jesus fazendo a ceia com seus discípulos, antes dele ser entregue por Judas Iscariotes, o traidor, aos soldados romanos, né, onde Jesus então vai ser preso e condenado à morte na cruz. Alguns detalhes chamam a atenção nas duas obras. Bom, Jesus está no centro das duas imagens, ambos estão sentados em uma mesa, com comida, mas a gente pode perceber várias diferenças entre a obra medieval e a obra renascentista. Vou começar pela quantidade de discípulos. Dá um pause aí no vídeo e conta quantos discípulos tem nessa obra medieval. Pausou? Contou aí? Tem 11 discípulos. Jesus não conta aqui, tá? Conta só os discípulos. Bom, por que tem 11? 6 desse lado e 5 do outro lado. No pensamento medieval, Judas Iscariotes não podia aparecer nessa pintura porque ele é o traidor. Então, ele não podia aparecer junto com os outros que são santos. Por que eles são santos? Porque observem que eles estão representados aqui com auréolas, né? Esse círculo ao redor da cabeça aqui são representações de santidade. Então, o Judas Iscariotes não poderia aparecer aqui porque ele não é santo, porque ele não era digno de aparecer numa imagem junto com Jesus. Então, ele não aparece aqui nessa pintura medieval. Nessa outra aqui, na renascentista, já aparecem 12 discípulos. Então, o Judas Iscariotes também está aqui entre eles. Aqui a gente tem uma imagem estática, né? Eles não trazem noção de movimento. Aqui sim, eles estão conversando, porque nesse momento aqui seria o momento em que Jesus falou que um deles iria traí-lo. Então, os discípulos estão ali conversando entre eles, né? Pensando quem é o traidor, afinal de contas e tal. Então, há uma movimentação ali entre eles que a gente percebe na imagem. Outra coisa que a gente pode perceber de diferença aqui, se a gente observar essa imagem, ela não é tridimensional, né? Ela é bidimensional, então parece que os discípulos estão de pé, porque olha só, aqui aparece o corpo deles e aqui embaixo aparece o pé. Aqui a gente até identifica isso, mas a gente pode perceber que a mesa ela está na posição que a gente conhece hoje de mesa, enquanto aqui parece que eles estão numa mesa virada, né? É uma característica deles no período medieval não saberem caracterizar uma obra em 3D, né, tridimensional, mas eles caracterizavam então com desenhos mais simples, como a gente observa aqui. Outra diferença é que a imagem medieval ela não tem fundo. Parece que eles estão fazendo a ceia na rua, né, porque parece ali que eles estão num céu cheio de estrelas. Só que observem que no chão também tem estrelas, né? Então assim, na verdade, eles colocaram um fundo ali para deixar a imagem sem um branco lá atrás. Aqui não, né? Aqui a gente percebe que há todo um cuidado de detalhes, porque há aqui as paredes, as janelas lá no fundo, tem uma paisagem lá atrás dessas janelas, então a gente pode perceber lá que tem a natureza lá ao fundo, então houve toda uma preocupação com uma série de detalhes que tornam essas obras renascentistas mais perfeccionistas, né? Mais preocupadas com uma série de detalhes e não só com os aspectos humanos, mas também com uma valorização do realismo. Observe que o Leonardo da Vinci usa então a perspectiva, né, essa noção de ponto de fuga, profundidade, nessa imagem da Santa Ceia. O centro da imagem também aqui é Jesus, né, e aí toda a preocupação em que todo o restante está projetado a partir dali. Mas não foi só o Leonardo da Vinci que usou essa técnica, tá? Outros pintores do Renascimento também usaram, mas percebam aqui, ó, nessa obra belíssima, aqui uma construção, né, toda a projeção dela como foi feita, né, também a partir de um ponto de fuga. Aqui também, né, a gente observa numa outra obra religiosa aqui, que há um ponto central ali, de onde a partir desse ponto de fuga é pensado o restante da imagem, né, então ele é projetado a partir daqui. Então essa é uma técnica aprofundada então ao longo do Renascimento, mas o Renascimento ele não foi só italiano. Houve também grandes obras desenvolvidas fora da Itália, como essa daqui feita pelo Jan van Eyck, que era um pintor que vivia na região dos Países Baixos, né, onde hoje seria Holanda, por ali. E aqui ele traz a pintura do casal Arnolfini. É um casal um pouco mais rico, né, a casa deles com vários detalhes ali sendo indicados na imagem, a cama deles ali então, né, com uma grande estrutura ao redor, tem o cachorrinho deles, notem os detalhes aqui do vestido dela e tal, né? A gente percebe aqui um tapete ao fundo, mas essa obra é tão rica em detalhes que vocês percebem que tem um espelho aqui ao fundo.
E observe que se olhar com detalhe esse espelho aqui, a gente percebe que o casal está representado lá naquele espelho, de tão preocupado com detalhes que o artista foi. Quer ver como aparece o casal ali no fundo? Olha aqui a imagem aproximada. Essa imagem que está aparecendo aqui é essa aqui, tá? Então eu ampliei aqui do lado para vocês poderem enxergar bem. E percebam que aqui está o casal, né, de costas, e se vocês tentarem imaginar como era eles de costas, é exatamente como eles estão representados aqui. E pode tentar pausar o vídeo e tentar achar um monte de defeitos que vocês não vão achar, porque o artista pensou exatamente em todos os detalhes da pintura aqui nesse momento e de como é que o casal estava sendo ali representado. E fora isso, a preocupação com detalhes é tão grande que, olha só, a gente observa aqui, ó, que até os detalhezinhos do espelho, que representam cenas bíblicas, também estão colocadas aqui. Então o artista se preocupou com cada detalhe da obra. Isso é outra característica marcante da arte renascentista. Que não era uma arte preocupada em ser didática, como era a arte medieval, né? Mas era uma arte preocupada com o realismo, com o humanismo, com a valorização do ser humano, com os aspectos humanos e com a valorização dos detalhes e da beleza como um todo. Então, aqui é uma outra pintura daí feita pelo Médicis. O Médicis, ele vivia na região de Flandres, onde hoje seria ali a França, e ele traz aqui a representação de burgueses, tá? É o cambista e sua mulher. Notem que aqui também tem um espelho, né, onde o Médicis também vai fazer toda uma preocupação com o detalhe da obra. Ó, observem aqui que os detalhes que estão pintados nesse espelho seria então aqui, ó, a janela, né, que aparece ali, e teria então uma pessoa ali representada nessa janela. Notem que há essa preocupação maior com detalhes, e se vocês observarem, a sombra, né, ela também está projetada a partir dessa janela, como na obra anterior. Onde a gente pode perceber aqui também, ó, aqui está a janela e a luminosidade do ambiente, ela também está de acordo com essa janela. A posição das sombras, onde está mais claro, onde está mais escuro, tudo isso depende então dessa também preocupação com o detalhe da luminosidade a partir da janela. Então é uma obra toda ela pensada, né, nos mínimos detalhes para valorizar o realismo. Mas nem só de arte viveu o Renascimento, né? Houve toda uma preocupação com outros aspectos também na área das ciências, né? A mudança de pensamento geocentrista, onde achavam que a Terra ficava no centro do universo, para um heliocentrismo, colocando o que a gente sabe hoje, né? Que quem está no centro do sistema solar é o Sol. Conhecimentos também na área da medicina, para conhecer o ser humano e assim descobrir as doenças que acometiam esse ser humano e como curá-las, mas também a gente vai ver que houve esse renascimento na literatura, né, com obras que ficaram famosas até hoje. Mas isso fica para um próximo episódio, então a gente se vê no próximo vídeo. Até lá!